Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou responder as suas dúvidas. Como sempre, eu peguei 5 dúvidas lá no Instagram, vou explicar para você neste vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram para você também poder mandar suas dúvidas por lá e eu responder em outro vídeo. Não se esquece de olhar a descrição aqui embaixo. A gente deixou um material bem legal se você quiser conhecer um pouco mais sobre fundos imobiliários. Mas vamos lá. Começando pela primeira pergunta. Qual a diferença entre um CRI sênior e um CRI único? E quando essa pergunta é mais voltada para a série do CRI. Então, quando a gente diz que tem uma série sênior e poderia ser mezanino e poderia ser subordinado, isso quer dizer que o CRI foi dividido em séries e cada série tem um risco maior ou menor e, obviamente, uma rentabilidade maior ou menor para compensar esse risco. A cota sênior seria a mais segura entre os 3 tipos que eu mencionei. Então, ela tem a preferência de receber o rendimento do CRI e tem uma rentabilidade um pouco menor comparado à subordinada, que seria a outra ponta, que tem um pouco mais de risco, não tem prioridade de recebimento e tem uma taxa um pouco maior. Então, sênior quer dizer isso. O que seria o CRI único, que seria uma série única? É simplesmente que não tem essa divisão que eu expliquei. Então, quando tem a divisão, pode ser dividido dessas 3 formas, ou só subordinado e sênior, mas quando não tem essa divisão, é só sênior. Quer dizer que é tudo a mesma coisa, ninguém tem a preferência de recebimento ou uma taxa diferente, é tudo igual. Então, quando tem uma subordinação, tem essa divisão de séries, é uma coisa, e quando é único, quer dizer que não tem essa divisão. A segunda pergunta, eu dei uma modificada porque eu recebi várias vezes, é essencialmente a mesma pergunta, mas feita de formas diferentes. E a pergunta é, com a Selic acima de 10%, ainda vale investir em fundos imobiliários? E a resposta é um fácil sim. É óbvio que vale. Porque, vamos pensar comigo, a Selic está a 10% agora, mas ela não vai ser a vida inteira 10%. E não é positivo para a economia ela ser tão alta por tanto tempo. Então, por um momento, sim, ela está em alta. Por um momento, nominalmente falando, ela pode ser acima da rentabilidade de alguns fundos, na verdade, do rendimento de alguns fundos. Vamos lembrar que quando você investe em renda fixa, seja atrelado a Selic, seja atrelado ao IPCA, existem alguns descontos no meio do caminho, como imposto de renda. Quando a gente fala de rendimentos de fundos imobiliários, não tem imposto de renda. Então é importante que você lembre que quando você fala, Selic está a 10%, você não vai receber 10% no ano, porque tem alguns descontos no meio do caminho. O outro ponto é que a gente está falando de renda fixa versus renda variável. Então pode ser que pontualmente, bem no momento, a renda fixa pode ter uma rentabilidade mais interessante, mas, de novo, só pontualmente. Mas se você olhar no longo prazo, o fundo imobiliário, por ser um produto mutável, ele evolui, ele cresce, ele faz novas aquisições, ele vende, ele faz ganho de capital, ele se muda com o tempo, isso traz potencial de valorização, potencial de aumento de renda ao longo do tempo. E também você como investidor, você fazendo boas escolhas, comprando em bons momentos, principalmente quando os juros estão lá em cima, que as cotas estão lá embaixo, você aproveitando esse momento para comprar cotas baratas, você consegue potencializar ainda mais. Então o jogo renda variável, pelo nome variável, quer dizer que você tem várias opções de potencializar o seu retorno. Claro, existem riscos, claro, você pode perder dinheiro, faz parte, mas você estudando, você seguindo sua estratégia, fazendo tudo conscientemente, você consegue extrair um valor muito maior da renda variável do que na renda fixa, que é fixa. Então, com certeza, vale a pena. E quando a gente olha num cenário de baixa no mercado de fundos imobiliários, isso também se aplica a ações. Você consegue comprar ativos mais baratos e potencializar muito o seu retorno ao longo prazo. Inclusive, quando a gente faz essa comparação, a gente tende a falar só de rendimentos de fundos imobiliários versus a renda fixa. Mas quando a gente fala de longo prazo, a gente tem que colocar também ali dentro a valorização potencial do ativo. Se você quiser, eventualmente você pode vender esse ativo e extrair mais lucro ainda dali de dentro. Então, renda variável tem um potencial muito maior do que renda fixa e com certeza vale a pena investir em fundos imobiliários, mesmo com a Selic acima de 10%. Terceira pergunta, por que os fundos imobiliários de hospitais não são populares? O primeiro e mais óbvio, na verdade, é porque nem tem tanta opção e as poucas opções que a gente tem são praticamente monoativas e monoinquilinas. Então só tem um ativo, um imóvel e um inquilino, o que torna a operação mais arriscada. Como a gente sempre fala, o interessante é você construir uma carteira com fundos multiativos, vários imóveis, multi-inquilinos, vários inquilinos e se possível, regiões. Então estar exposto aí a regiões diferentes também. Já na questão da parte de fundos imobiliários de hospitais, a gente não tem multi de nada, então é tudo mono. Além disso, e agora o principal motivo, é porque
do jeito que foi construído esses fundos, do jeito que são os imóveis dentro desses fundos, existe um problema, um possível problema judicial. Então, e você pode olhar isso porque tem alguns fundos com isso atualmente, onde o inquilino entra na justiça para reduzir o aluguel que ele quer pagar. E por que ele pode fazer isso e o porquê que ele tem a força para fazer isso? Porque é um hospital, ele cumpre ali uma razão social muito grande. Então, que juiz vai julgar a favor do fundo e despejar um hospital? Não vai. Então você acaba entrando nesse impasse de não dá para não reduzir, mas não dá para também reduzir tudo. Então você fica nessa briga judicial. O fundo querendo preservar o direito dele e dos cotistas e o hospital querendo baixar o aluguel dele. Então esse é um grande problema que a gente tem nesse setor de hospitais e possivelmente um dos grandes motivos do porquê que ele não foi para frente. Isso quer dizer que o setor de saúde, em geral, não compensa em fundos imobiliários? Não. O setor de hospitais, especificamente, realmente não tem aí uma grande perspectiva olhando o cenário atual. Mas o setor de saúde pode ser que tenha aí já opções interessantes. A gente tem alguns fundos, incluindo laboratórios, dentro do portfólio deles. E até o momento, tudo bem tranquilo. Tem alguns outros fundos que já comentaram, a gente não tem ainda, mas já comentaram sobre farmácias. Não é um hospital, ok, mas está na área da saúde. Então, esse setor de saúde pode ser sim que funcione. Inclusive, tem um fundo que tem um centro médico. Não sei se eu posso considerar como um hospital de fato, mas é um centro médico. Se não me engano, é o EVBI. E esse fundo tem ali esse centro médico. Pode ser também um outro formato para a gente ter a área de saúde dentro do fundo imobiliário. Quarta pergunta. É possível um fundo imobiliário aumentar os rendimentos para combater a Selic? Eu confesso que quando eu li essa pergunta na primeira vez, eu fiquei um pouco confuso quanto ao propósito dela, né? Tipo, o que ele queria realmente saber? Pelo que eu entendi, é se o fundo ele pode propositalmente elevar os seus rendimentos para que o rendimento compense a elevação da Selic e o cotista tenha ali um retorno interessante. E a resposta é não. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele pode distribuir apenas o lucro que ele tem. Então ele não pode simplesmente fabricar lucro, fabricar dinheiro para elevar os seus rendimentos. Ele pode, se ele quiser, criar mecanismos ali, fazer ganhos de capital para aumentar o seu lucro e daí aumentar o seu rendimento, mas aí é outra história. Mas aumentar artificialmente o seu rendimento, não é possível. Qualquer distribuição que for acima do lucro que o fundo gerou seria uma amortização. Amortização não é um rendimento, não é lucro. A amortização seria uma devolução de capital. Então, não, ele não pode aumentar artificialmente os rendimentos só porque ele quer, tá? Precisa existir um fluxo de renda ali, um fluxo de receita maior dentro do fundo para ele conseguir elevar os seus rendimentos. Quinta pergunta, e agora um pouco sobre imposto. A pergunta era comprida, então eu dei só uma reformulada para ficar mais fácil. Lucro em janeiro e o DARF você tem que pagar até o fim de fevereiro. Mas a pessoa pergunta se ele tiver lucro em fevereiro, ainda não pagou o DARF, mas teve lucro em fevereiro, se ele pode já colocar esse lucro junto com esse DARF que ele vai ter que pagar de fevereiro. E eu vou até estender essa pergunta porque tem gente que pergunta a mesma coisa, mas para o prejuízo. Então ele teve lucro em janeiro, tem que pagar até o fim de fevereiro o DARF, mas teve prejuízo em fevereiro. Ele pode já pegar esse prejuízo e abater do valor do DARF que ele ainda não pagou? E a resposta é um enorme não. Porque funciona da seguinte maneira. O recolhimento de imposto é mensal. Então quando você termina janeiro, você terminou janeiro. Você fechou janeiro com o seu resultado. Se foi prejuízo, beleza, não tem DARF. Mas se foi lucro, então você teve um resultado já fechado em janeiro com o lucro. Você tem que pagar esse imposto, não importa mais nada. Então, a questão é que você tem um vencimento desse pagamento até o fim de fevereiro. É o prazo que você tem para pagar, mas você tem que pagar. Ponto. Então, se você teve lucro em janeiro, vai ter até o fim de fevereiro para pagar o DARF. Teve lucro em fevereiro, isso não interfere no seu DARF de janeiro. Você vai pagar o seu DARF de janeiro e depois esse lucro de fevereiro você vai pagar num próximo DARF, que é até o fim de março. Um mês não se mistura com o outro em relação ao DARF, tá? E isso também se aplica ao prejuízo, caso você queira abater o prejuízo de um DARF que já precisa ser pago. Não funciona dessa maneira. E só para a gente recapitular a regra de como funciona, fechou um mês com lucro, paga o DARF. Fechou um mês com prejuízo, você carrega esse prejuízo para um próximo mês, para daí, se você tiver lucro em algum mês futuro, você abate o prejuízo do lucro. Mas você não abate o prejuízo de DARF, e você não pode incluir mais lucro de outro mês em um DARF que você ainda não pagou. É sempre mensal. Então, se você curtiu, não esquece de olhar aqui embaixo que a gente deixou um relatório bem legal sobre riscos de fundos imobiliários. E também se inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue no Instagram também para me mandar mais perguntas para eu responder em um próximo vídeo. Até a próxima!